de pé. Vamos fazer a oração. Nosso irmão Johnny orando ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa aula de hoje, capítulo 3, falaremos sobre a inspiração bíblica. Nessas duas aulas que nós tivemos, nós estamos na terceira agora. Mas tá tranquilo. Capítulo 3, falaremos sobre a inspiração bíblica. Nas outras aulas, conseguimos ter um panorama sobre os livros das Sagradas Escrituras. Falamos sobre o cânon da Bíblia de um modo geral, depois falamos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a importância das Sagradas Escrituras. Falamos também um pouco sobre os livros apócrifos, sobre a autenticidade da Bíblia Sagrada, e entendemos a importância que é a palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério, como a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, né? Ela é 100% inspirada, 100% autêntica. Então, nós entendemos que os homens que receberam a inspiração bíblica, né, para escrever as Sagradas Escrituras, então nós compreendemos que ela, por completo, é inspirada por Deus. Então, é um conjunto de livros, mas nós entendemos que o livro é a palavra de Deus, tá? Então, não são vários livros, né, mas sim a palavra de Deus, 100% inspirada. Então, falaremos nessa aula de hoje um pouco, entendendo o que é inspiração bíblica, o que é revelação, o que é iluminação, né? Então, vamos saber diferenciar. Muitas pessoas entendem que a Bíblia ela é 100% revelada. Será que é isso mesmo? Ela é 100% revelada? A Bíblia ela é iluminada? Vamos entender um pouco sobre esses conceitos dentro da nossa aula de hoje. Tá? Também sobre a questão dos autores, né? Nas aulas anteriores falamos sobre a questão da variedade de personalidade, né? A variedade de pessoas que escreveram as Sagradas Escrituras, homens de épocas diferentes, homens que tiveram profissões diferentes, circunstâncias totalmente distintas uma da outra, e mesmo assim eles receberam a inspiração através do Espírito Santo para escrever as Sagradas Escrituras. Observa que todos os autores, independente do local que eles estavam, fazendo uma comparação com nossos dias de hoje, existe uma diferença muito grande em questão da tecnologia de hoje para a tecnologia daquela época, né? Ou seja, não tinha tecnologia como nós vemos hoje. Então, mesmo assim, eles falavam a mesma língua em relação à inspiração das Sagradas Escrituras. Então, por isso que a Bíblia em si, ela é a palavra de Deus, né? Deus falou de várias maneiras, em várias épocas, através dos profetas e também através do seu Filho, que é Jesus Cristo. Tá? Então, nós vamos entender um pouco, de uma forma minuciosa, sobre a questão da inspiração, a inspiração verbal, a inspiração plena. Falaremos sobre qual teoria da inspiração é a mais válida, né, a mais correta para se seguir, se é a parcial, se é a verbal, plenária, e também sobre a autoridade dos autores. Existe aqueles ainda que arriscam em questionar sobre essas autorias dos livros. Tá? Não sei se vocês já toparam com pessoas questionando a Bíblia Sagrada, questionando erros na Bíblia Sagrada. Então, é interessante nós estarmos atentos para defender, certo? A autenticidade da Bíblia Sagrada, a inspiração das Sagradas Escrituras. A própria Bíblia, ela traz testemunho dela própria, né? Porque ela é divinamente inspirada por Deus. Vamos ler aqui, se caso em algum momento eu dar um salto aqui, né, devido ao tempo. Creio que foi estudado aí em casa, para quem estava com o livro. Então vamos lá. A característica mais importante da Bíblia não é a sua estrutura e sua forma, mas o fato de ter sido inspirado por Deus. Não se deve interpretar de modo errôneo a declaração da própria Bíblia a favor dessa inspiração. Quando falamos de inspiração, não se trata de inspiração poética, mas da autoridade divina. A Bíblia é Bíblia singular,
ela foi literalmente soprada por Deus. A seguir examinaremos o que significa isso. Não podemos confundir revelação com inspiração. Enquanto a revelação é o ato pelo qual Deus torna-se conhecido pelos homens, a inspiração diz respeito ao modo como os homens recebem e transmitem essa revelação. As Escrituras tanto falam da inspiração do escritor quanto da inspiração do escrito. Um é o agente e o outro é o efeito. Os textos que nós utilizamos como base é 2 Timóteo 3,16, muito conhecido. Toda escritura é divinamente inspirada, ou seja, faz referência ao escrito como inspirador. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Né? Fala do escritor, tá? Então, tanto o escrito, que as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus, quanto também os escritores, eles foram divinamente inspirados pelo Senhor. Então, nós vamos entender na aula de hoje que nem toda a Bíblia Sagrada ela foi revelada, né, dentro desse contexto em relação à revelação. Porém, ela por completo ela foi inspirada por Deus. Os irmãos já têm uma noção aí do que é, né? A revelação é o ato pelo qual Deus torna-se conhecido pelos homens. Então, a Bíblia Sagrada ela tem as revelações que Deus deu para os seus profetas, para os seus escritores, e também existem narrativas dentro da Bíblia Sagrada. Então, até as narrativas, ela é inspiração bíblica, tá? Então, a Bíblia, ela contém mentiras em relação às pessoas que contaram mentiras. Então, não que a Bíblia Sagrada, ela aprove essas mentiras. Porém, ela traz esse fato dentro da Sagrada Escritura. Então, ela é tão linda e completa, a Bíblia Sagrada, que até os erros dos próprios escritores cometeram, elas estão registrados. Então, observa que a Bíblia ela é imparcial, ela não tem parcialidade, ela não oculta. Então, mostra justamente um dos fatores que ela é inspirada por Deus, é justamente que ela mostra também os erros dos grandes homens de Deus. Tá? Então, precisamos estar atentos como ela, por completo, ela foi inspirada por Deus. Embora a palavra inspiração seja usada apenas uma vez no Novo Testamento, em outro no Antigo Testamento, o processo pelo qual Deus transmite sua mensagem, autorizada ao homem, é apresentado de muitas maneiras. Um exame logo à frente das duas grandes passagens a respeito da inspiração encontradas no Novo Testamento poderá ajudar-nos a entender o que significa a inspiração bíblica. Então, dentro desse contexto, falaremos sobre a inspiração. Então, a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus através de quem? Do Espírito Santo. Então, ele esteve presente desde todo o tempo das Sagradas Escrituras, ativo, atuando nos escritores da Bíblia Sagrada. Falamos aqui já em outras aulas sobre a questão dos autores, né? Então, nem todos os livros que têm o nome dos autores foram eles, de fato, que escreveram, mas leva o nome, em alguns casos, né, por causa da presença ativa desse personagem, e existe casos que o autor ele inicia o livro e, segundo, né, os estudiosos, existem alguns pontos que foram concluídos por outros escritores. Mas isso aí, independente desse fato, ela foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Descrição bíblica de inspiração. O que é inspirado? 2 Timóteo 3,16. Deixa eu só abrir aqui. Vai dizer o seguinte: toda escritura, toda, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá? Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, falamos aqui na aula anterior sobre a questão da época que o autor ele cita sobre as Sagradas Escrituras. Então, depende da época do autor que ele está falando, né, ativo, né, a fala verbal, ele está se referindo, muitas das vezes, ao Pentateuco, dependendo da época que ele estava ativo. Ele estava falando da Septuaginta, que era o Antigo Testamento. Então, é interessante nós sabermos isso. Só que dentro do nosso contexto de hoje, nós entendemos que a Bíblia Sagrada, né, os 66 livros por completo, ela é as Escrituras Sagradas, que é inspirada. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Tá? Então, quando Jesus ele cita lá, quando ele estava lá, faz a leitura do profeta Isaías, né, que ele vai citar, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Mas isso aí não quer dizer que o Novo não seja inspirado. Então, dentro do nosso tempo, desde a época do último livro que foi escrito, nós entendemos que é toda a Escritura Sagrada, o cânon sagrado que nós temos acesso,
Naquela espada que a missionária Mariana trouxe ali, os 66 livros que estão ali, eles são totalmente inspirados pelo Espírito Santo, né? Inspirado por Deus. Então vamos lá, quem pode ler aí? Assim escreveu Paulo a Timóteo. Assim escreveu Paulo a Timóteo, toda a escritura divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16, em outras palavras, o texto sagrado do Antigo Testamento foi soprado por Deus. E por isso, dotado da autoridade divina para o pensamento e para a vida do crente. A passagem correlata de 1 Coríntios 2,13 realça a mesma verdade. Disso também falamos, escreveu Paulo. Não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Qualquer palavras ensinadas pelo Espírito Santo são palavras divinamente inspiradas. A segunda grande passagem no Novo Testamento a respeito da inspiração da Bíblia está em 2 Pedro 1, capítulo 1, 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, os profetas eram homens cuja mensagem não se originaram de seus próprios impulsos, mas foram soprados pelo Espírito Santo, pela revelação. Deus falou aos profetas de muitas maneiras. Hebreus 1:1, mediante anjos, visões, sonhos, vozes e milagres. Inspiração é a forma pela qual Deus falou aos homens, mediante os profetas. Isso. Então, inspiração é a forma pela qual Deus falou aos homens, mediante os profetas. Então, esses profetas receberam a mensagem de Deus e agora esses profetas, eles transmitem essas mensagens de forma verbal e muitas das vezes, em alguns casos, eles registraram isso aí em livros, tá? Então, dentro desse contexto aqui, essas mensagens, essas revelações, eles registraram nos escritos, justamente é o que nós temos acesso hoje. Então, o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo, ele fala na carta aos Coríntios, nós vemos aqui o agente, o Espírito Santo ativo, trazendo essa inspiração. Então, a palavra de Deus, ela foi ensinada pelo Espírito Santo e elas são palavras divinamente inspiradas. Então, a própria Bíblia, ela faz menção dela própria, ela dá testemunho dela própria, que ela é inspirada, divinamente inspirada. Ela não foi produzida por minha vontade, pela vontade do profeta fulano de tal, né? O profeta falou dele mesmo, né? Muitas pessoas precisam entender isso, que a palavra de Deus ela não foi produzida pelo homem. Ah, não, mas quem falou isso aí foi um comedor de feijão. Não sei se vocês já ouviram isso aí, desculpa usar esse termo, mas já vi muitos falar, mas quem falou foi comedor de feijão, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo, de uma forma milagrosa. Nós temos acesso hoje a essa palavra maravilhosa que tem transformado vidas, tem transformado multidões. Então, dentro dessas palavras que o apóstolo Paulo ele orienta a Timóteo, ele traz a importância das Sagradas Escrituras para transformar vidas, para que possamos produzir esperança. Aqui em Romanos 15, versículo 4, vai falar, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, pela revelação, Deus falou aos profetas de muitas maneiras. Então, aqui, a inspiração é a forma pela qual Deus falou aos homens mediante os profetas, e aí que vamos vendo como vai se construindo desde Gênesis a Apocalipse a palavra de Deus. Moisés, por exemplo, nós vamos falar aqui mais à frente, mas Moisés, ele estava presente na criação de Adão e Eva, na criação de todas as coisas? Moisés estava presente? Não estava. Moisés estava presente na época da Arca de Noé? Não estava. Agora, como é que ele ficou sabendo disso tudo? Atenção, meu querido. Como é que Moisés ficou sabendo disso tudo aí para registrar o livro de Gênesis? Como ele registrou, né, as informações ali que foram para o deserto? José foi jogado no poço, trazendo revelações que só estava José lá na prisão, mas trouxe revelações ali para nós. Me fala aí. Então, somente através do Espírito Santo, tá? Então, precisamos entender isso aí, como funciona essa questão, essa dinâmica em relação à inspiração e revelação. Avançando aqui, homens movidos pelo Espírito escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são as fontes de autoridade para a fé e para a prática cristã.
Fazendo uma combinação das passagens que ensinam sobre inspiração divina, descobrimos que a Bíblia é inspirada no seguinte sentido. Então vem aí, os homens, movidos pelo Espírito, escreveram palavras sopradas por Deus. Então, dentro desse contexto que nós lemos aqui, nós entendemos que a Bíblia, por completo, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, trazendo aí para nós a revelação. Já falei que em outros momentos, o que nós sabemos de Deus é aquilo que Deus quis nos revelar. O que a Bíblia Sagrada tem já é o suficiente para nós entendermos quem é Deus, entendermos qual o propósito de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, e assim trazendo esperança, trazendo vida para nós, para a humanidade. Entendemos aqui sobre o que a Bíblia fala sobre inspiração. Tá? Vamos avançar aqui, ó, definição teológica da inspiração. Falamos sobre a descrição bíblica. Você já tem aí, base bíblica aí, em 2 Timóteo, 1 Coríntios 2 e 13, 2 Pedro 1 e 21, entenderam que toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus e ela não foi produzida por vontade humana, tá? Por interpretação própria, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ensinada pelo Espírito Santo. Definição teológica da inspiração, que pode ler aí. Na única vez em que o Novo Testamento usa a palavra inspiração, ela se aplica aos escritos, não aos escritores. A Bíblia que é inspirada e não seus autores humanos. O adequado, então, é dizer que o produto é inspirado, os produtores não. Os autores escreveram e falaram sobre muitas coisas, como, por exemplo, quando se referiam a assuntos mundanos, pertinentes a esta vida, os quais não foram divinamente inspirados. Todavia, visto que o Espírito Santo, conforme ensina Pedro, tomou-se posse dos homens que produziram os escritos inspirados. Podemos, por extensão, referir-se à inspiração em sentido mais amplo. Tal sentido mais amplo inclui o processo total, porque alguns homens, movidos pelo Espírito Santo, enunciaram e escreveram palavras emanadas da boca do Senhor, e por isso mesmo palavras dotadas da autoridade divina. É esse o processo total da inspiração, que contém os 3 elementos essenciais: a casualidade divina, a medição profética e a autoridade escrita. Isso. Só para entendermos isso aqui, irmãos, que a Bíblia que é inspirada e não seus autores humanos. Então, quando falamos, entendemos essa questão aqui, está aqui a explicação. Aí vai falar assim, como que uma pessoa ela é inspirada, né, um homem, né, se fosse o homem inspirado, como Davi cometeria erros. Não é assim? Então, é aqui que está um ponto-chave para nós entendermos. Então, o que é inspirado? É a Bíblia Sagrada. É aquilo que está escrito, né, que eles escreveram, né, o próprio Davi escrevendo, né, os textos de Salmos, os Salmos, por exemplo, são inspirados. Então, as atitudes de Davi em sua vida por completo não tem inspiração. Pode ser que não tenha inspiração. Não vai ter, não posso jamais afirmar que teve inspiração Davi lá cometer o pecado com Betseba e mandar matar o esposo dela. Isso aí não. Então, é aqui que nós entendemos. Então, por isso que a Bíblia Sagrada ela é totalmente inspirada. Ela não contém erros na Bíblia Sagrada, justamente pela autoridade, autenticidade que ela tem, que ela é divinamente inspirada. Então, ela registra os erros desses grandes homens que escreveram a Bíblia Sagrada, mas está lá registrado, não é assim? Temos aí Salomão, por exemplo, ele escreveu vários livros, mas está lá registrado aquilo que ele fez de errado. Então, o que foi escrito, aquilo que ele escreveu é inspirado. Agora, aquilo que alguns erros, os erros que eles cometeram, em si, o autor em si, ele não é inspirado. O que é inspirado é aquilo que ele falou, aquilo que ele escreveu, tá? Nós vamos entender isso mais à frente. Então, tal sentido mais amplo inclui o processo total do que os homens, movidos pelo Espírito Santo, enunciaram e escreveram palavras emanadas da boca do Senhor. Por isso mesmo, as palavras dotadas de autoridade divina. Então, suas palavras que foram pronunciadas e a pessoa que estava ali do lado escreveu essas palavras que foram enunciadas pela sua boca, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Agora, temos registros, por exemplo, de pessoas que não estavam presentes, mas registraram esses fatos. Por exemplo, o médico Lucas, não é assim? Então, ele escreveu baseado nos testemunhos que ele ouviu, e aquilo ali foi divinamente inspirado por Deus, e ele escreveu o seu evangelho e escreveu Atos dos Apóstolos. Então, vamos lá. Causalidade divina. Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia. O elemento divino estimulou o elemento humano. Primeiro, Deus falou aos profetas e, em seguida, aos homens, mediante esses profetas. Deus revelou-lhe certas verdades da fé, e esses homens de Deus as registraram. O primeiro fator fundamental da doutrina e da inspiração bíblica é o mais importante.
é que Deus é a fonte principal e é a causa primeira da verdade bíblica. Isso. No entanto, Pode ler. não é esse o único fator. Isso. Então, o processo total da inspiração, ela vai conter 3 elementos essenciais. Primeiro, a causalidade divina, a mediação profética e a autoridade escrita, tá? Então, a causalidade divina, então Deus, ele traz essa revelação. Estava lá o profeta tranquilo na sua rotina, Deus vai lá agora e vê o que muitos testemunhos vai dizer, o texto vai dizer, melhor dizendo. Tentando achar aqui um versículo aqui para exemplificar aqui o que eu estou falando. Mas muitos textos aqui nós temos os profetas, né? E veio a mim a palavra do Senhor, disse o Senhor. Então observa aí a causalidade divina, o próprio Deus, ele querendo, trazendo essa revelação para os seus filhos, para os profetas, né? Então ele traz a revelação para os profetas e ali os profetas transmitem essa mensagem para as pessoas, né? Aqui, por exemplo, em Jeremias, capítulo 1, versículo 2, né? Vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículo 1 e 2. As palavras de Jeremias, filho de Oquião, do sacerdote que estava em Anatote, na terra de Benjamim, a quem veio a palavra, deixa eu colocar, aqui estava a palavra de Jeová, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 10º ano do seu reinado, né? Então, que veio a palavra de Deus, a palavra do Senhor para ele. Então, eles não falaram, não foi produzido de forma da vontade própria. Deus usou esses grandes homens para falar, ele inspirou essas palavras e eles registraram essa palavra. Então, a causalidade divina, Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia Sagrada, né? Já entendemos isso aqui. Mediação profética. Os profetas que escreveram as Escrituras não eram autômatos, pessoas que agem como máquina, né? Sem raciocínio, sem vontade própria. Eram algo mais que meros secretários preparados para anotar o que lhes ditava. Escreveram segundo a intenção total do coração, segundo a consciência que os movia no exercício normal de sua tarefa, com os seus estilos literários e seus vocabulários individuais. As personalidades dos profetas não foram violentados por uma intrusão sobrenatural. A Bíblia que eles produziram é a palavra de Deus, mas também é a palavra do homem. Deus usou suas personalidades humanas para comunicar proposições divinas. Os profetas foram a causa imediata dos textos escritos, mas Deus foi a causa principal. Então, quem deu a mensagem foi o próprio Deus. Não é assim? Eles escreveram da sua forma, na sua literatura, de acordo, né, a sua personalidade, mas não deixou de ser divinamente inspirado, né? Então, entender essa mecânica aqui, Deus ele não empoderou da pessoa, né? Ela não tomou as faculdades mentais dessa pessoa. Ou seja, quando eles escreveram, eles não saíram de si para escrever as Escrituras Sagradas. Na verdade, eles foram usados por Deus através dessa inspiração para escrever as Sagradas Escrituras. Então, eles estavam conscientes daquilo que eles estavam falando, eles entenderam a voz do Senhor, né, assim, para escrever as Sagradas Escrituras. Vamos lá? Autoridade escrita. Se tiver alguma pergunta, irmãos, pode ficar à vontade. O produto final da autoridade divina em operação por meio dos profetas, como intermédios de Deus, é a autoridade escrita de que se reveste a Bíblia. A Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. A Bíblia é a última palavra no que concerne a assuntos doutrinários e éticos. Todas as controvérsias teológicas e morais devem ser trazidas ao tribunal da palavra escrita de Deus. As Escrituras recebem sua autoridade do próprio Deus, que falou mediante os profetas. No entanto, são os escritos proféticos e não os escritores desse texto sagrados que possuem e retêm a resultante autoridade divina. Todos os profetas morreram. Os escritos proféticos prosseguem. Em suma, a definição adequada de inspiração precisa ter 3 fatores fundamentais: Deus, causador original; os homens de Deus, que serviram de instrumentos; a autoridade escrita, ou Bíblia Sagrada, que é o produto final. Isso.
Então, são 3 elementos para ter a totalidade do processo da inspiração. A causa divina, que é Deus, os homens de Deus que serviram como de instrumentos e a autoridade escrita, que é a Bíblia, que foi registrada, né? Registrada no livro, como nós vemos o próprio Jó falando, né? O desejo que ele tinha que as suas palavras fossem registradas no livro, não é assim que Jó fala? Então aí temos esse livro de Jó registrando justamente essa fala que ele disse naquela época. Para nós, hein, Mariana, fazendo um favor, 1 Samuel 3, que era uma das formas que Deus falava com seus profetas, né? É rapidinho. De 1 ao 10, 3, 1 ao 10, rápido. Deus fala com Samuel em sonhos. Em Mancedo, Samuel serviu ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna-te a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou-se a chamar outra vez: Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna-se a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Deus. O Senhor, pois, tornou-se a chamar Samuel 3ª vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. O versículo 11. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir-lhe tinirão ambas as orelhas. Isso. Então aqui é um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem sobre o que o autor lhe traz aqui, né? A causalidade, o homem de Deus e a autoridade escrita. Porém aqui seria de uma forma verbal, mas temos ela registrada no livro, não é assim? Então disse o Senhor a Samuel: Eis que vou eu, o Senhor, fazer uma coisa em Israel, o povo de Deus, a qual todos ao que ouvir-lhe tinirão ambas as orelhas. Então, ou seja, ele seria a ferramenta, o instrumento de Deus ali naquele momento para transmitir a mensagem no qual Deus, que é o causador principal, ele tinha interesse em fazer com Israel. Então agora ele falou e aquilo ali ficou registrado, foi registrado no seu livro, tá? Que eu levo o nome dele, né? Samuel. Então o próprio registra esse fato que ocorreu. Então o próprio Deus, ele procura. Então a inspiração dessa forma. Então o próprio texto ele vai dizer, ó, que naquela época Deus não tinha se manifestado a palavra do Senhor para Samuel. E naquele momento agora, Deus ele se manifesta, fala com Samuel, e agora essas palavras são registradas. Então, a autoridade bíblica está aí, né? A autoridade escrita, que é o que nós temos acesso, essa palavra aí que é utilizado e respeitado pelos judeus como a palavra de Deus e também pelos cristãos como as Sagradas Escrituras. Vamos avançar aqui? Distinções importantes. Inspiração em contraste com a revelação e iluminação. Há 2 conceitos interrelacionados que nos ajudam a esclarecer pela contraposição que significa inspiração, a saber, a revelação diz respeito à exposição da verdade, né? Revelação é aquilo que traz, né, as claras, né? Traz a clareza, né? A revelação, está sendo revelado algo. A iluminação, a devida compreensão desta verdade descoberta. No entanto, a inspiração não consiste em nenhum e nem outro. A revelação prende-se à origem da verdade e à sua transmissão. A inspiração relaciona-se com a recepção e o registro da verdade. A iluminação ocupa-se do posterior, apreensão e compreensão da verdade revelada. Então, aqui que está algo muito interessante para nós entendermos essas distinções em relação à inspiração, revelação e iluminação. Então, a inspiração, irmãos, ela foi dada aos autores da Bíblia Sagrada que registraram a palavra de Deus, é o que nós temos acesso hoje, é o que nós recebemos de Deus, é o que está registrado.
a revelação traz a clareza, a exposição daquilo ali. Então, os profetas, eles receberam a mensagem de Deus, eles falaram para as pessoas e muitas das vezes eles foram registrados no livro, a palavra de Deus. E agora temos a revelação daquilo ali. Então, Deus ele traz esses homens, né, que vêm posterior, a inspiração traz a revelação dessa verdade e a iluminação trata-se da compreensão dessa verdade. É tanto que existem muitas coisas que nós lemos na Bíblia Sagrada que, de primeiro momento, não conseguimos compreender. Né? São verdades ocultas, né? Nós costumamos dizer assim, que somente o Espírito Santo para esclarecer para nós. Mas a inspiração ela foi dada. A inspiração ela já ocorreu, ela já está escrita, né, pelos grandes homens de Deus. Então, vamos aqui mais à frente para entender melhor. A inspiração que traz a revelação, escrita aos homens, não traz em si mesma garantia alguma de que os homens a entendam. É necessário que haja iluminação do coração e da mente. Né? Isso aí que os pregadores precisam, né, os amantes da palavra de Deus, é buscar a revelação dentro das Sagradas Escrituras, é trazer a compreensão para o público de hoje das Sagradas Escrituras. A revelação é uma abertura objetiva, a iluminação é a compreensão subjetiva da revelação. A inspiração é o meio pela qual a revelação se tornou uma exposição aberta e objetiva. A revelação é o fato da comunicação divina. A inspiração é o meio, a iluminação, o dom de compreender essa comunicação. Então, entendendo dentro desse contexto, né, a diferença entre revelação e iluminação, a inspiração ela já ocorreu. Tá? Então, hoje, existem muitas pessoas aí que querem acrescentar a Bíblia Sagrada, querem modificar a Bíblia Sagrada, e nós sabemos que ela, por completo, ela é inspirada. Aquilo que ultrapassar isso aí, aumentar ou diminuir, está cometendo um grande delito em relação à Bíblia Sagrada. A inspiração dos originais e não das cópias. Você pode ler aí. A inspiração é a consequente autoridade da Bíblia. Não se estende automaticamente a todas as cópias e traduções bíblicas. Só os manuscritos originais, conhecidos por autógrafos e foram inspirados por Deus. Os erros e as mudanças efetuadas nas cópias e nas traduções não podem ser atribuídos à inspiração original. Por exemplo, 2 Reis 8:26. Esse aqui é o quê? AR6? ARC é atualizada, revista e corrigida. Atualizada, revista e corrigida, diz que Acasias tinha 22 anos de idade quando foi coroado rei, enquanto 2 Crônicas 22:2 diz que tinha 42 anos. Não é possível que ambas as informações estejam corretas. O original é autorizado, a cópia errônea não tem autoridade. Outros exemplos desse tipo de erro podem encontrar-se nas atuais cópias das Escrituras. Isso. O ARC é Almeida, revista e corrigida. Então, dentro desse texto, por exemplo, ele coloca justamente essa tradução para mostrar que são traduções que trazem do original. Né? Agora, o que ele traz aqui, o autor, é que a inspiração ela se consiste no original. Agora, precisamos compreender isso dentro das Sagradas Escrituras, que é totalmente inspirada por Deus, e confiar dentro dessas traduções. Claro que hoje, né, dentro dos nossos dias atuais, pelos exemplos que nós temos aí, existem Bíblias que eles modificaram muitas coisas e que devemos ter muito cuidado com isso. E muitas das vezes as pessoas não entendem sobre isso. Então o autor ele traz essa observação aqui. Claro que hoje eu não vou desconfiar de toda a tradução, né? Não vou fazer isso, jamais, não podemos fazer isso. Porém, existem alguns erros que ele traz aqui, algumas mudanças devido às cópias que foram feitas, que hoje eles estão modificando, retirando alguns versículos, que gerações futuras, por exemplo, não saberão diferenciar isso se não tiver ligado em Cristo, né? Se não tiver realmente esses ensinos das outras gerações. Por exemplo, daqui 10 anos, né, meu filho ou meu neto receber uma Bíblia daquela época, da época futura, vai ter alguns versículos que vai estar modificado. E para eles aquilo ali é uma verdade. Se não tem um ensino, né, anterior dos pais orientando a verdade mesmo, vai ter dificuldades. Hoje, por exemplo, existem Bíblias, né, para todos os tipos de público, que modificaram. Não existe lei que vai proibir isso. Não existe lei que proíbe isso. Então, por isso que devemos estar atentos para ensinar os nossos filhos, para compreender a inspiração das Sagradas Escrituras. Então, esses manuscritos originais, conhecidos por autógrafos, né, foram inspirados por Deus. Agora, devemos ter muito cuidado com algumas cópias e traduções. Né? Existe, por exemplo, a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, né? Tem a Bíblia que os Testemunhos de Jeová utilizam, né? Tem muita coisa modificada, diferente,
né, os mormons, então temos que ter cuidado com isso aí. E tem até uma também, que é aquela que eles estão... que é aquela missionária, a primeira missionária que pregou no Você é das lésbicas, né? Isso, ela tirou as partes lá que fala do Leviatã. Exatamente. As Bíblias Então, deles não tem. essas Bíblias, podemos dizer que ela é inspirada? Não. O que foi inspirado foi as originais, né? Os manuscritos originais. Porém, nós temos aí muitas traduções confiáveis, tá? Muitas traduções confiáveis que precisamos aí entender. Então, a Bíblia, né? Eu não tenho um conhecimento apropriado para isso, mas entendemos que a Bíblia ela saiu do Antigo Testamento, ela foi traduzida para o grego, do grego passou para o latim, do latim foi para algumas línguas, né, a da Alemanha, dos Estados Unidos, e existem traduções que foram do latim para o português, e existe também tradução do inglês para o português, tá? Então, é o que nós temos aí, e a Almeida, ela é muito confiável em relação a essas questões, porém, você pode encontrar algumas pessoas aí pegando algumas Bíblias aí te mostrando erros em questão de escrita, tá? Não erros em questão da inspiração. Quero que vocês compreendam isso. Erros em questão da escrita, da hora de digitar alguma coisa, né, que veio a trazer alguma palavra errada ou alguma falta de alguma vírgula, e aí acaba que traz esse problema. Então, por isso que é interessante, toda pessoa que procurar aprofundar em questão de estudar as Sagradas Escrituras, eles vão ser direcionados a ler o original, né, ler lá no grego, no hebraico, para justamente ter essa compreensão. E os professores de teologia, em relação a essas faculdades, né, eles orientam justamente você fazer a própria tradução dos escritos. Você pega lá a passagem que você quer estudar e você mesmo procura tentar fazer a tradução e depois fazer esse acompanhamento. Mas, de um modo geral, a Sagrada Escritura que nós temos, ela é sim confiável, tá? O que nós temos, que utilizamos para pregar a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Não deixou de ser palavra de Deus por ser uma tradução de uma cópia. Não, jamais vai ser, não é dessa forma que nós somos orientados. Mas existem os críticos que procuram trazer aí confusão para muitas pessoas. Então, por isso que nós estamos estudando e aprendendo sobre a inspiração das Sagradas Escrituras. Continua? Pode continuar aí. Depois eu vou dar um Portanto, uma tradução ou cópia só é autorizada à medida que reproduz com exatidão os autógrafos. O grandioso conteúdo doutrinário e histórico da Bíblia tem sido transmitido de geração a geração, ao longo da história, sem mudanças nem perdas substanciais. As cópias e as traduções da Bíblia, encontradas no século XX, não detêm a inspiração original, mas contêm uma inspiração derivada, uma vez que são cópias fiéis dos autógrafos. De uma perspectiva técnica, só os autógrafos são inspirados. Todavia, para fins práticos, a Bíblia, nas línguas de nossa época, por ser transmissão exata dos originais, é a palavra de Deus inspirada. Ponto. Então, é isso aí. Então, a Bíblia, nas línguas de nossa época, por ser transmissão exata dos originais, é a palavra de Deus inspirada, tá? Então, isso aí, pode grifar aí para compreender. Vamos avançar aqui. Lá no penúltimo parágrafo aí, ó, cumpre ressaltar também que só o que a Bíblia ensina foi inspirado por Deus e não apresenta erro. Nem tudo que está na Bíblia ficou isento de erro. Por exemplo, as Escrituras contêm um relato de muitos atos maus, pecaminosos, mas de modo algum a Bíblia os elogia, tampouco os recomenda. Ao contrário, condena essas práticas malignas, tá? Então, como eu disse para os irmãos aqui, a Bíblia, ela registra algumas mentiras e erros, até mesmo falas, né, de Satanás. Porém, não é que ela apoia esse tipo de situações, tá? Então, ela é um registro inspirado, tá? Um registro inspirado, porém, ela vai ter essa profundidade, né? Ou seja, existem casos aqui, por exemplo, registro de poligamia dos patriarcas, por exemplo, mas não quer dizer que a Bíblia apoia esse tipo de atitude. Está lá registrado o fato que ocorreu, mas em momento algum você vai ver textos dizendo que Deus mandou, um exemplo que eu vou dar aqui, Abraão ir lá ter com Agar. A Bíblia fala que Deus mandou ele fazer isso? Não tem. Ou seja, tem um registro, mas não tem que Deus mandou, né? Então, é o que nós entendemos aqui. Então, a Bíblia tem, sim, essas particularidades desses grandes homens de Deus, por isso que ela é infalível, né? Ela é divinamente inspirada. Então, ela mostra os acertos, mas também mostra os erros. Talvez, os autores falam o seguinte, talvez se eu fosse registrar a minha história, não é a tendência, não era eu deixar de lado os meus erros e falar só das minhas qualidades, não é assim? Nós vemos isso. Um exemplo bem comum, nós vemos hoje nas mídias, as pessoas elas tendem a mostrar uma versão deles, não mostra as duas versões, né? Mostra uma versão. Aqui tem sucesso,
aqui prospera, aqui faz isso, aqui faz aquilo, mas por detrás ninguém sabe realmente o que acontece. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia ela mostra por completo, tá? Vamos avançar aqui. Alguma pergunta? Só uma observação rapidinho. A Bíblia chega a narrar algumas das mentiras de Satanás. Portanto, a simples existência dessa narração não significa que a Bíblia ensine serem verdadeiras essas mentiras, tá? A única coisa que a inspiração divina garante aqui é só que se trata de um registro verdadeiro, de uma mentira satânica, de uma perversidade real de Satanás. Às vezes não está perfeitamente claro se a Bíblia registra apenas um mero relato de que alguém disse ou fez, ou se ela está ensinando que devemos proceder de igual forma. Então, muitas atitudes estão registradas, mas não quer dizer que devemos segui-las, tá? Então é isso que nós precisamos diferenciar, e é somente através do Espírito Santo para nos orientar e nos conduzir nesta jornada maravilhosa que é a Bíblia Sagrada. A natureza da inspiração. O elo da cadeia comunicativa de Deus para nós chama-se inspiração, tá? Deu para entender? A palavra de Deus, né? De Deus até nós, temos aí uma cadeia que é chamada, então, um processo da inspiração, total da inspiração, que é Deus, o instrumento, que foi os profetas, e a Bíblia Sagrada, que é o que está registrado, o que está escrito. Então, dentro do elo da cadeia comunicativa de Deus para nós, chama-se inspiração. Há diversas teorias sobre a inspiração, algumas não se coadunam com o ensino bíblico. Nosso propósito, portanto, tem dois aspectos: examinar a teoria sobre a inspiração e apurar o que está implícito no ensino da Bíblia a respeito de sua própria inspiração. Então, para nós avançarmos aqui, então Deus ele revela a sua palavra para o profeta fala para homens da sua época, mas também existem muitas coisas que são escatológicas, são para gerações futuras, não é assim? Um exemplo claro disso é o Apocalipse. Muitas passagens também no Antigo Testamento, elas foram escritas naquela época, mas também para gerações futuras, não é assim? Muitas coisas profetizadas aconteceram na época do profeta, muitas coisas profetizaram depois que o profeta morreu, e existem muitas coisas que aquele profeta profetizou que ainda vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, ou para quem, né, crê depois do arrebatamento no final da grande tribulação, né, vai acontecer. Então, precisamos compreender como funciona isso aqui e buscar essa clareza da revelação das Sagradas Escrituras. Por isso que nós precisamos constantemente estudar, analisar as Sagradas Escrituras para colocar em prática. A Bíblia Sagrada contém uma verdade, não é várias verdades. Existe uma verdade e que é dever nosso buscar essa revelação. Então, existem pessoas que correm longe do livro de Apocalipse, mas ela também é a palavra de Deus, ela também é a palavra revelada, que precisamos também examinar e buscar compreender. Tá? Claro que muitas pessoas não vão ficar focadas em certas situações, né, como nós cremos aí que vai acontecer depois do arrebatamento, mas é a palavra de Deus que precisamos buscar compreendê-la. Agora, existem coisas que é só para Deus, mas o que está na Bíblia Sagrada é para nós buscarmos, entendermos a revelação de Deus através do Espírito Santo. Teorias sobre a inspiração divina. Não vamos focar muito aqui, porém, é interessante você saber sobre essas teorias, né, para que você possa saber realmente como defendê-la. Por quê? Porque existe aqueles que defendem a inspiração parcial, ou a inspiração apenas de alguns autores, ou de apenas de alguns livros. Então você precisa entender isso, porque senão vão te apresentar aí um livro apócrifo, dizendo que é inspiração divina, e aí muitas das vezes a pessoa acaba acreditando, né? Então vamos lá. Teoria sobre a inspiração. Teorias... Alguém vai ler aí? Pode ler aí. Teorias a respeito da inspiração bíblica têm variados segundo as características de três movimentos teológicos: a ortodoxia, o modernismo e o neo-ortodoxia. Mesmo que estas não se limite a um único período, suas manifestações iniciais são características de três períodos sucessivos da história da igreja. Ponto. Então nós passamos aqui, né, foi proposital a escolha do livro de Bibliologia depois do livro da história da igreja, para termos essa compreensão aqui sobre a canonicidade da palavra de Deus. Então aqui, mesmo que essas não se limitem a um único período, porém ela vai estar trazendo três períodos sucessivos da história da igreja. E aqui vai trazer sobre o período da ortodoxia, o modernismo e o neo-ortodoxia, tá? Então, dentro desse percurso que nós estudamos aqui da história da igreja, ela vai trazer esses períodos. Então, nosso aqui, por exemplo,
ele está o neo-ortodoxo, né? Período. Porém, nós precisamos compreender dentro desse texto aí. Ortodoxia. A Bíblia é a palavra de Deus. Em 18 séculos da história da igreja, prevaleceu a opinião ortodoxa da inspiração, tá? Então, isso aí é como se, de um modo geral, era inquestionável isso aqui, né? Então, a opinião ortodoxa da inspiração divina. Porém, de acordo com alguns anos foram se passando, o que aconteceu? Foram começar a criar-se teorias desacreditando dessa inspiração, ou trazendo alguns questionamentos dessa inspiração. Então, por isso que o autor ele fala aqui, né? Os 18 séculos, né, iniciais aí da história da igreja, prevaleceu a opção ortodoxa. O que é ortodoxa? Conservadora, né? Da inspiração. Os pais da igreja, em geral, com raras manifestações, por isso que eu falei que de um modo geral, não era 100%, mas de um modo geral, na maioria, prevalecia essa, que a Bíblia Sagrada é total, inspirada por Deus. A questão, isso, que é a mais conservadora, né? Prevalecia mais, defendia mais dos primórdios, daquilo que se iniciou, então eles conservavam e mantinham aquela defesa ali, né? Defendia essas questões da inspiração da Bíblia Sagrada. Então, no período, por exemplo, um exemplo que eu vou dar, né? Do início da igreja primitiva, do cristianismo, defendendo que as escrituras ela é divinamente inspirada por Deus. O próprio apóstolo Paulo ele traz isso para Timóteo. Então, essa defesa da inspiração bíblica, depois da morte do último apóstolo, depois da última escrita, que foi o Apocalipse, foram por 18 séculos defendido que ela é inspiração divina, de um modo geral. É tanto que existia vários concílios. Começavam a questionar a Bíblia, ia para o concílio ali para defesa daquela inspiração, daquela visão teológica. Porém, passando-se alguns séculos posteriores aos 18, né, século XIX, século XX, século XXI, começaram justamente a questionar sobre essa inspiração. Peraí, não é toda a Bíblia que ela é inspirada, né? Não é toda por completo, né? Alguns livros que são, ou algumas palavras que foram inspiradas, né? Então, nós vamos entender mais à frente. Os pais da igreja, quem são os pais da igreja? Vem depois do apóstolo João, esses defensores da Bíblia Sagrada que estão chamados, nós estudamos aqui na história da igreja. Os pais da igreja, em geral, raras manifestações, menos importantes contrárias, ensinaram firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Teólogos ortodoxos, ao longo dos séculos, vêm ensinando, todos de comum acordo, que a Bíblia foi inspirada verbalmente, isto é, o registro escrito por inspiração de Deus. No entanto, tem havido tentativas de procurar explicação para o fato de o registro escrito ser a palavra de Deus e ao mesmo tempo em que o livro foi composto por autores humanos, dotados de estilos diferentes. Essas tentativas conduziram os estudiosos ortodoxos a duas opiniões divergentes, né? Então aqui já começaram a trazer certos questionamentos e foi aí que começaram a trazer alguns pontos que nós vamos falar aqui mais à frente. Alguns abraçaram a ideia do ditado verbal, afirmando que os autores humanos da Bíblia registraram apenas o que Deus lhe havia ditado, palavra por palavra. Outros estudiosos que preferiam a teoria do conceito inspirado, segundo o qual Deus só concedeu aos autores pensamentos inspirados, e estes tiveram liberdade de revesti-los com palavras próprias. Então, vemos que, por mais que existe essa defesa, nós defendemos a Bíblia como palavra de Deus, inspirada por Deus, existe aqueles que questionam isso aí. Não, ou seja, eles não falaram somente por Deus, teve a interferência humana, né? Então eles usam muito dessas artimanhas aí para começar a questionar algumas coisas que a Bíblia está escrita. Não, tem muita coisa aí também que não é para nós, isso aí não, isso aí foram lá naquela época, foi o profeta que quis falar assim, então começa a trazer alguns questionamentos. Vamos avançar aqui. Modernismo. Modernismo. A Bíblia contém palavra divina. Ao surgir o idealismo germânico e a crítica da Bíblia, surgiu uma nova visão evoluída da inspiração bíblica, junto ao modernismo ou liberalismo teológico, opondo-se à opinião ortodoxa tradicional, que a Bíblia é a palavra de Deus. Os modernistas ensinam que a Bíblia meramente contém a palavra de Deus. Certas partes delas são divinas, expressam a verdade. Outras são, obviamente, humanas e apresentam erros.
Tais autores acham que a Bíblia foi vítima de sua época, como acontece a qualquer livro. Dizem que ela teria incorporado muito das lendas, dos mitos e das falsas crenças relacionadas às ciências. Sustentam que o fato dos elementos não terem sido inspirados por Deus devem ser rejeitados pelos homens iluminados de hoje. Tais erros seriam resquício de uma mentalidade primitiva, indigna de fazer parte do credor cristão. Somente as verdades divinas entremeadas nessa mistura de ignorância antiga e erro grosseiros é que de fato teria sido inspiradas por Deus. Alguns modernistas afirmam que os homens que escreveram a Bíblia tiveram apenas uma intuição, dizendo que houve apenas manifestação do conhecimento natural da verdade. Intuição faz parte do ser humano normal e muitas vezes leva-os a escreverem livros sagrados, científicos, filosóficos, e desse modo se pode até conhecer a verdade, sem necessidade da inspiração do Espírito de Deus. Essa teoria, entretanto, procura negar a pessoa de Deus, que é a verdade suprema e único que possa revelar. Outra teoria diz que apenas foi inspirada as ideias da Bíblia, ficando a palavra a cargo dos escritores. Isso. Você já viu muitos dizer que a Bíblia fechada é apenas um livro, mas ela aberta contém a palavra de Deus? Já ouviu falar? Então você já entende de onde deriva muito essa visão aí, né? Do modernismo, né? Então, precisa compreender que a Bíblia é a palavra de Deus. Fato. Os 66 livros é a palavra de Deus. Foram inspiradas por Deus, foram direcionadas pelo Espírito Santo, inspiradas pelo Espírito Santo para que fossem registrados esses escritos. Então, homens que registraram a Bíblia Sagrada foram inspirados por Deus. Agora, existe esses modernismo, por exemplo, esses homens, esses estudiosos que foram começar a questionar, entraram na ideia do relativismo, né, do modernismo, e acabou que trazendo questionamentos em relação à Bíblia, mostrando que alguns textos da Bíblia, elas foram derivadas de lendas daquela época, né? Ou seja, alguns relatos ali, não todas elas foram inspiradas, ou de fato aquilo ali não aconteceu, porque foi retiradas de lendas, né, judaicas, trazendo aí mitos da época. Então, traz esse questionamento. Então, precisamos ter muito cuidado com isso aí. Então, essas pessoas que têm esses pensamentos, o que acontece? Eles procuram desmerecer a pessoa de Deus das Sagradas Escrituras e acaba aqui dando mais, trazendo mais questionamentos, e muitas pessoas deixam de acreditar na Bíblia Sagrada. Então, dentro desse conceito, questiona-se, né? 2 Timóteo, capítulo 3:16, porque o próprio diz o quê? Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Não é partes dela, mas sim por completo. Então, essa teoria ela vem querer negar a pessoa de Deus como principal causador da Bíblia Sagrada. Outros pontos aqui que eles trazem é que a Bíblia ela foi através da intuição, né? Eles tiveram essa intuição e ali escreveram algumas palavras ali, e outros até mesmo trazendo que Deus deu a ideia para a pessoa e ele simplesmente escreveu pela sua própria vontade ali essas palavras, e transmitiram essas palavras. Então, com isso, a Bíblia ela vai ser questionada, ou seja, muitas coisas ali, ele deu a ideia. Um exemplo que eu vou dar aqui, né, que vem à mente aqui, sobre regeneração. Aí vai lá e eles escreveram daquilo que eles entenderam, escreveram sobre a revelação através da Bíblia Sagrada. Regeneração. Então, traz esses questionamentos e trazem dúvidas para os seus leitores, não é assim? Então, se a pessoa chega e fala assim, não, isso ali foi... Deus só deu uma ideia ali e eles plantou uma semente e eles mesmos que deram o crescimento ali e escreveram a Bíblia, do seu entendimento, da sua vontade. Mas o próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer que toda a Bíblia ela não foi escrita por vontade humana, né, mas sim inspirada por Deus. Deu para entender, irmãos? A ortodoxia, né, a parte mais conservada ou a parte mais aceitável dentro do original, vamos dizer assim, né, dos ensinos originais, veio agora trazer, com o modernismo, veio trazer questionamentos. E agora entraremos na parte neortodoxa, né, neortodoxia. São
períodos, tá, irmãos? Período da ortodoxia, os primeiros séculos da igreja primitiva, depois foi avançando, aderindo ao relativismo e ao liberalismo teológico, e depois agora vem essa ideia da neortodoxia, que a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Tá? No início do século XX, a reviravolta nos acontecimentos mundiais e a influência do pai dinamarquês do existencialismo, Søren, esse nome aqui, deram origem a uma nova reforma na teologia europeia. Estudiosos começaram a voltar-se de novo para as Escrituras, a fim de ouvir nelas a voz de Deus, sem abrir mão de suas opiniões críticas a respeito da Bíblia. Começaram a levar a Bíblia a sério por ser a fonte da revelação de Deus aos homens. E assim, criaram um novo tipo de ortodoxia. Afirmavam que Deus fala aos homens mediante a Bíblia. As Escrituras tornam-se a palavra de Deus num encontro pessoal entre Deus e o homem. A semelhança das outras teorias a respeito da inspiração da Bíblia, a neortodoxia desenvolveu duas correntes. Na extremidade mais importante estavam os demitizadores, que negam todo e qualquer conteúdo religioso importante, factual ou histórico nas páginas da Bíblia e creem apenas na preocupação religiosa existencial sobre a qual desenvolve os mitos. Trocando por miúdos aqui, o que eles entendem? Que a Bíblia ela só é palavra de Deus quando ela tem um impacto na vida da pessoa, né? Ou seja, somente aquela palavra que traz esse impacto. O contexto cultural, a história, ela não é inspirada, ela não tem inspiração, não é a palavra de Deus, apenas aquilo ali. Né? Vamos trazer um exemplo aqui, só aquilo que serve como prática para a vida da pessoa, que transforma a vida. O contexto geral, né? Ela não é inspirada. Então, eles questionam isso aí. Negam todo e qualquer conteúdo religioso, né? As cerimônias, por exemplo, eles não consideram como inspiradas. E conteúdo histórico, né? Os registros históricos, eles não consideram como inspirados. Em outra visão, procuram preservar a maior parte dos dados factuais históricos das Escrituras, mas sustentam que a Bíblia, de modo algum, é revelação de Deus. Antes, Deus se revela na Bíblia nos encontros pessoais, não, porém, de maneira proporcional. Cremos que qualquer escritura pode experimentar o poder da Bíblia em sua vida. Cremos que qualquer criatura pode experimentar o poder da Bíblia em sua vida. Basta deixar as teorias e viver na prática a palavra de Deus. Uhum. Demais. Não, até Malaquias, né? Não. Eles muitos judeus tradicionais, eles não creem que Jesus como Messias, né? Então eles não têm essa credibilidade em relação à forma que nós temos do cristianismo. Existe sim lá dentro de Israel pessoas cristãs que se converteram ao cristianismo que concordam. Eles só têm a Septuaginta que eles seguem, né? A Torá, somente. Só que existe, dentro de Israel, existe pessoas que creem no cristianismo que tem, né, o Novo Testamento também como Sagradas Escrituras. Mas, para muitos judeus, eles não têm, eles creem apenas na Torá, que é o Antigo Testamento. Vamos entrar aqui, irmãos, sobre as teorias, tá? Não vamos focar muito aqui, mas dentro do período da ortodoxia até o período neortodoxia, criaram-se muitas teorias, tá? E dentro dessas teorias, temos a que mais a que nós concordamos, que nós entendemos como é a teoria da inspiração verbal e plenária. Mas vamos entender um pouquinho aqui sobre essas teorias. Tá? Formulação do conceito. A inspiração mecânica ou do ditado. O que isso quer dizer? O autor bíblico é um instrumento passivo na transmissão da revelação de Deus. A personalidade do autor é posta de lado para preservar o texto de aspectos humanos falíveis. Então ele entende o quê? Que essa pessoa ela recebeu a mensagem e não teve nenhuma interferência do homem. Se Deus houvesse ditado a escritura, aqui é a objeção, tá? Quero que vocês acompanhem. Primeiro é a teoria, depois a objeção dessa teoria. Se Deus realmente houvesse ditado a escritura, o estilo, o vocabulário e a redação seriam uniformes, mas a Bíblia indica diferentes personalidades e modos de expressão nos seus escritores. Então, dentro dos autores, nós temos várias pessoas, né? Moisés, por exemplo, que era um homem estudado em toda a ciência, até João, Pedro, que eram pescadores.
mas isso aí não desqualifica a Bíblia Sagrada, né? Vamos dizer assim, a formação dessas pessoas não indica que ela não seja inspirada. Então, por isso que nós vemos a Bíblia Sagrada por completo trazendo essas revelações de Deus. Então, a Bíblia indica diferentes personalidades. Elas foram escritas por esses homens em diferentes personalidades e mesmo assim são inspirados. Teoria da inspiração, da intuição natural, né? Até falamos um pouco aí. Qual é a formulação do conceito? Quem pode ler aí? Os indivíduos talentosos, dotados de excepcionais percepções, foram escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia. A inspiração é semelhante a uma habilidade artística ou ao talento natural. Objeções ao conceito. Esta concepção torna a Bíblia não muito diferente de outras obras literárias religiosas ou filosóficas inspiradoras. O texto bíblico afirma que a Escritura vem de Deus, por meio de homens. Isso. Então, aqui, essa teoria da inspiração, da intuição ou natural, né, eles não têm como Deus como causador, né? Não tem Deus como que traz essa inspiração. Então, para eles, essa inspiração nasceu no coração desses autores, né? E eles ali escreveram essas questões aí. Ele faz essa comparação, o autor faz essa comparação como se fosse uma arte de pintura. A pessoa ela tem aquela inspiração em algo e vai lá e traz essa pintura, ou até mesmo os livros literários que temos. As pessoas cria assim dentro do seu coração essa intuição sobre algum assunto ou algum conteúdo, vai lá e escreve. Então eles fazem essa comparação. Porém, nega-se, né, a inspiração divina de Deus. Então essa concepção torna a Bíblia como fosse qualquer literatura comum, e na verdade não é. Tá? A Bíblia Sagrada ela é totalmente inspirada por Deus e não foi criada por vontade humana, por intuição humana. Foi sim dada por Deus, né? Quem escreveu foi um porta-voz de Deus, foi um instrumento que Deus usou. Mas Deus usou essa pessoa, usou seu intelecto, usou as suas faculdades mentais, usou a sua personalidade para escrever a Bíblia Sagrada. Agora entraremos aqui na teoria da inspiração verbal e plenária. O que quer dizer teoria da inspiração verbal e plenária? Formulação do conceito. Elementos, tanto divinos quanto humanos, estão presentes na produção da Escritura. Todo o texto da Escritura, inclusive as próprias palavras, são um produto da mente de Deus, expresso em termos e condições humanas. Objeção desse conceito. Se toda palavra da Escritura fosse uma palavra de Deus, então não existiria elemento humano que se observa na Bíblia. Porém, essa teoria da inspiração verbal e plenária ela é bem mais aceita, né, em relação às outras. Ela traz justamente esses dois elementos presentes, Deus e o homem. Deus como a causa principal e o homem como o que escreve, né, o que recebe essa mensagem e transmite ela. Então, por isso que ele vai dizer, todo o texto da Escritura, inclusive as próprias palavras, são um produto da mente de Deus, expresso em termos e condições humanas. Tá? Cremos o quê? Que Deus revela a sua palavra, ou inspira, traz essa palavra para o coração do profeta, e o profeta escreve essa palavra. Tá? Teoria parcial vai dizer que nem todas a palavra ela é revelada, nem toda, mas deu ao autor humano liberdade de maneira de expressá-la. Né? Então, ele foi feito, Deus dá essa mensagem, porém, ele vai e faz da sua forma, e não foi bem assim que acontece. Objeções, quem pode ler aí? Você está na parcial, teoria parcial? Teoria. Isso. Então, essa inspiração parcial, elas ensinam que apenas as doutrinas da Bíblia, que não podiam ser conhecidas pelos autores humanos, que são reveladas, inspiradas, mas na verdade não, é toda ela, por completo.
Toda a escritura sagrada ela é divinamente inspirada. Tudo aquilo que está registrado, como eu disse para vocês, o conteúdo histórico, cultural da Bíblia, ela é inspirada por Deus, foi dada, inspirada pelo Senhor. Não foi partes dela, né? O parcial é justamente esse entendimento. Teoria da inspiração, graus de inspiração. Como é que entende essa teoria? Certas partes da Bíblia são mais inspiradas que outras, ou inspiradas de modo diferente. Essa concepção admite erros de diferentes tipos na Escritura. Objeções a esse conceito. Não se encontra no texto nenhuma sugestão de graus de inspiração. O próprio texto vai dizer o quê? Toda a Escritura ela é divina, é inspiração divina. Toda a Escritura é incorruptível e não pode falhar. Tá? Teoria da inspiração, da iluminação ou mística. Os autores humanos foram capacitados por Deus a redigir a Escritura. O Espírito Santo intensificou as suas capacidades normais. A objeção a esse conceito, o ensino bíblico indica que a revelação veio por meio de comunicações divinas especiais e não por meio de capacidades humanas intensificadas. Os autores humanos expressam as próprias palavras de Deus e não simplesmente as suas próprias palavras. Então, só para os irmãos entenderem que a inspiração divina, essa comunicação de Deus para com o escritor e do escritor registrar essas revelações foi algo miraculoso. Né? O que traz muitas dessas teorias é o quê? Querer entender a ação de Deus, o agir de Deus, querer explicar aquilo que não é explicado. Né? Ou seja, Deus ele inspirou as Sagradas Escrituras para os seus profetas e eles escreveram. Não é assim? E é o que nós temos com acesso para a nossa vida. Questionário. Alguma pergunta aí antes de nós entrarmos aí? Sabendo que o processo total da inspiração contém 3 elementos essenciais, assinale a incorreta. Letra D. Marque aí, letra D. A, tracinho, prende-se à origem da verdade e à sua transmissão. A, revelação relaciona-se com a recepção e o registro da verdade. Qual a opção aí? Marcaram aí? A revelação prende-se à origem da verdade e à sua transmissão. Já a inspiração relaciona-se com a recepção e o registro da verdade. Tá? A letra B. As teorias a respeito da inspiração bíblica têm variado segundo as características de 3 movimentos teológicos. Quem pode ler aí? Letra B. Ortodoxia, modernismo e o neo-ortodoxia. Qualquer criatura pode experimentar o poder da Bíblia em sua vida. Basta deixar as teorias e viver na prática a palavra de Deus. Quem pode ler? Qual dessas aí? A letra certa, né? Letra C. Oi? Os profetas eram homens cujas mensagens não se originaram de seus próprios impulsos, mas foram soprados pelo Espírito. Certo ou errado? Certo. As duas estão certas. Então, vamos lá. O ensino bíblico a respeito da inspiração. Então, na aula anterior, falamos aí um pouco sobre algumas teorias em relação à inspiração bíblica, mas temos textos sagrados que dão testemunho da inspiração das Sagradas Escrituras. E aqui aprofundaremos um pouquinho mais sobre essa questão. Objeções têm sido levantadas contra as teorias da inspiração, partindo de diferentes concepções com variados graus de legitimidade, independentemente do ângulo de observação da pessoa que as formula. Visto que o objetivo deste estudo é levar ao leitor a compreender o caráter da Bíblia. O critério analítico que escolhemos visa avaliar essas teorias, levando em consideração o que as Escrituras revelam a respeito de sua própria inspiração. Começaremos com a Bíblia, com o que a Bíblia ensina formalmente sobre essa questão, e depois examinaremos o que se acha implícito nesse ensino. O que a própria Bíblia ensina a respeito de sua inspiração. Então, nós temos os textos bíblicos que trazem isso aí, né? Ela é divinamente inspirada e ela não foi feita ou foi formulada por vontade humana, mas sim de Deus. A Bíblia declara ser um livro dotado da autoridade divina, resultante de um processo pelo qual homens movidos pelo Espírito Santo escreveram textos inspirados, soprados por Deus. Vamos agora examinar a minúcias, o que significa essa declaração. No mesmo assunto, destacam-se ainda 2 posições que os modernistas não conseguem negar, embora não concordem com a inspiração plena. O que é a inspiração plena? A Bíblia por completo,
a inspiração completa e verbal da Bíblia. A inspiração e inerrância das Sagradas Escrituras. Então, esses dois pontos, os modernistas, eles não concordam com isso. Tá? Ou seja, para eles, a Bíblia não é por completo inspirada e verbal, ou seja, não foi verbal de Deus, né? Não foi vinda das palavras de Deus, mas sim foram intuitivas ou foram iluminadas, alguma coisa assim que eles entendem. E também para eles a Bíblia ela tem erros, ela contém erros, né? Para os modernistas. Quando dizemos inspiração verbal, é para denotar cada palavra, a inspiração plena para dar sentido de completo, inteiro, o que contraria o conceito da inspiração parcial. Então, por isso que eu falei aqui na parte anterior, que essa teoria da inspiração plena e verbal, ela é mais aceitável, tá? Justamente porque ela mostra a Bíblia por completo como inspirada e a palavra por palavra, como inspirada. Compreendendo a inspiração divina. Para que a sua palavra chegasse a nós, Deus usou homens que foram auxiliados e diretamente assistidos pelo Espírito Santo, a fim de não permitir que eles cometessem erros quando escreviam o registro fiel e verdadeiro da palavra de Deus. Foram inspirados nas ocasiões em que Deus, pelo seu Espírito, atuava em seus corações. Eram homens cheios de fraquezas, dúvidas, negações, divergências, mas quando estavam sob a atuação do Espírito de Deus, jamais falharam, pois estavam nas mãos de Deus. Olhe bem, o apóstolo Paulo, homem de Deus, afirma a inspiração da palavra dizendo: toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Paulo cria na inspiração da Bíblia. Outros autores dos livros históricos, por exemplo, puderam separar a verdade do erro quando buscavam as bases para suas narrativas. Na verdade, os livros históricos têm ensinos vitais para nossas vidas. Paulo falou disso. Então, dentro dessa inspiração divina, nós entendemos que tudo aquilo que foi registrado, que está aí nos 66 livros, é a palavra de Deus. Ela foi direcionada, inspirada, acompanhada pelo Espírito Santo. Até a formação desses livros, até chegar até nós, o Espírito Santo estava pleno, em constante acompanhamento, para que pudéssemos ter acesso às Sagradas Escrituras. Como já foi falado aqui, mesmo que existe relatos dos erros, né, dessas pessoas, registros das falhas humanas, que já foi citado aqui, né, o caso de Abraão, né, os erros de Jacó, o próprio erro de Moisés, né, ele mesmo narrando aquilo que ele fez de errado, por exemplo, matando aquele egípcio, e também quando feriu a rocha, quando ele falou algumas coisas ali que não foi do agrado de Deus, mas está lá registrado, e foi o próprio Moisés que registrou. Por quê? Porque foi inspirado por Deus, né, foi direcionado, assistido pelo Espírito Santo. Então, temos um livro que os registros foram inspirados por Deus e que todo o ensino necessário acerca das coisas da vida fosse transmitido de maneira singular. Uma das artimanhas de Satanás é desacreditar a Bíblia como uma palavra inspirada, usando fatos e argumentos contra ela. Vemos muito disso aí quando a tentação de Jesus, né? Ele usa alguns textos bíblicos, fazendo uma má interpretação, uma má aplicação, e Jesus vai lá e traz a correta interpretação e combatendo o próprio Satanás com a Bíblia Sagrada. Então, a artimanha de Satanás é justamente essa, fazer a pessoa desacreditar da Bíblia Sagrada. Para ele, a Bíblia não vale muita coisa, para ele, a Bíblia não é inspirada, né? Foi escrita por homens. Né? Muitas pessoas querem trazer esses questionamentos, invalidando a presença da inspiração divina. Então, por mais que Deus ele procurou falar aos homens, né? Então uma forma que ele viu para trazer a sua palavra para a humanidade foi a forma escrita, e é o que nós temos acesso. O livro singular, conhecer a inspiração divina da Bíblia, é conhecer o próprio Deus, movendo-se através do tempo, usando vidas chamadas e consagradas para realizar os seus propósitos. Né? Então, existem profetas que foram chamados antes mesmo, né, desde o ventre. O profeta Jeremias vai falar, né, desde o ventre da minha mãe. Então, Deus ele usou grandes homens para escrever as Sagradas Escrituras. Com inspiração, queremos dizer que os manuscritos originais da Bíblia não foram concedidos por revelação de Deus. Exatamente, nos foram concedidos pela revelação de Deus. Exatamente por isso, detém absoluta autoridade de Deus para formar o pensamento e a vida cristã. Isso significa que tudo quanto a Bíblia ensina constitui tribunal na apelação infalível. Né? Então, dentro dessa inspiração divina, ela tem sim autoridade concedida por Deus para a transformação de vida. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui porque nós aceitamos a Jesus, cremos em Jesus Cristo, através de quê? Através das Sagradas Escrituras, não é assim?
O Espírito Santo ele agiu em nosso interior, mas foi através das Sagradas Escrituras que nós tivemos acesso, nós podemos conhecer mais a Deus, ter acesso a Deus. Foi assim em Filipe, aquele homem, né, que estava ali andando, caminhando, lendo o profeta Isaías, chegou agora o diácono Filipe e ele deu a explicação daquilo que estava escrito. E ele passou a crer através daquela explicação de Filipe, e ali ele falou que é necessário para que eu seja batizado. E ali nós vemos, né, uma revelação da palavra de Deus naquele momento, que está lá registrado e que muda a história. Segundo os historiadores, este mesmo homem, ele abriu, né, uma comunidade cristã lá no Egito, na Etiópia, se eu não me engano, e ali nós temos base bíblica para mostrar que transforma, sim, vidas. A palavra de Deus transforma vidas. A palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Ela cumpre o seu propósito. A inspiração, ela é verbal. Você pode ler aí. O texto de 2 Timóteo 3,16 declara que os que aqui, professor? Grafa. Como é que é? Grafa. E os textos a quais são inspirados, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo 24:4. O Senhor ordenou a Isaías que escrevesse em um livro a mensagem eterna de Deus. Isaías 30, versículo 8. Davi confessou: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. 2 Samuel 23:2. Era a palavra do Senhor que chegava ao profeta nos tempos do Antigo Testamento. Jeremias recebeu esta ordem: não te esqueça de nenhuma palavra. Jeremias 26:2. Jesus e seus apóstolos ressaltaram a revelação registrada, ao usar repetidamente a expressão está escrito, em Mateus 4, versículo 4 ao 7, e Lucas 24, versículo 27 ao 44. Paulo testemunhou: falamos não com as palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, em 1 Coríntios 2,13. João nos adverte quanto a não tirar qualquer palavra do livro desta profecia. Isso. Apocalipse 22:19. Isso aí. Então aqui a inspiração ela é verbal. Deus, ele falou aos seus profetas e ordenou para que ele escrevesse essas palavras. Então, não foi produzida pelo homem. Quando a Bíblia fala, ela não foi produzida por vontade humana, então ela não nasceu do homem. Eles registraram a palavra de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor. Aí muitas pessoas falam assim, mas como é que essa palavra chegou? Será que foi uma outra pessoa que falou para ele? Né? Então, vemos que a forma que Deus comunica com seus profetas é algo espetacular, né? Através do Espírito Santo. E veio a mim a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor. Só estava lá o profeta e o povo. Então, a mensagem de Deus. Como é que Deus falou para Abraão? De uma forma espetacular, irmãos. Então, Deus ele tem sua forma de se comunicar com os seus. Como é que Samuel conseguiu ouvir a voz de Deus? Né? O jovem Samuel ouviu a voz de Deus. Só estava ele e o sacerdote Eli. Não era o sacerdote Eli que estava chamando. Não tinha uma outra pessoa ali naquele momento. Ele ouviu a voz de Deus. Não é assim? Então, Deus ele tem sua forma de se comunicar com o homem. E agora, esse homem que recebe essa comunicação de Deus, eles passam a registrar essas sagradas escrituras. Então, Deus vai lá e traz. Então, aqui o autor ele vai trazendo várias informações. Que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, vai falar sobre o profeta Isaías, né, que Deus ordenou Isaías escrevesse num livro a mensagem de Deus. E assim nós temos Davi falando que o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca, né? Então é a forma que Deus ele faz e fala com o seu profeta e ele transmite a sua palavra. Muitas delas foram transmitidas verbalmente para as pessoas naquela época e elas foram registradas para as gerações futuras, tá? Vamos avançar aqui. Nós temos esses textos que nós já utilizou bastante aqui sobre falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina. Então o Espírito Santo ele esteve presente em toda a inspiração das Sagradas Escrituras, conduzindo e direcionando essas pessoas. As Escrituras do Antigo Testamento são continuamente mencionadas como palavra de Deus. Célebre Sermão da Montanha, Jesus declarou que não só as palavras, mas até mesmo os pequeninos sinais diacríticos de uma palavra hebraica vieram de Deus. Em verdade vos digo que até que a terra e o céu passem,
Em verdade vos digo que até que a terra e o céu passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Né? Então, olha a autoridade, a autenticidade que o próprio Jesus Cristo ele dá para as Sagradas Escrituras. Olha que na época que Jesus falou isso aqui, ainda não estava completo os 66 livros. Mas nós já falamos isso aqui. Então nós entendemos, a partir do momento que o apóstolo João foi o último apóstolo que escreveu o livro de Apocalipse, ela é a palavra de Deus, né? Ela é as Sagradas Escrituras por completo, 66 livros por completo. Em uma outra literatura que eu li, fala que, por mais que esses autores eles escrevessem outros livros, né, eles não seriam inspirados como além do que já está. Né? Ou seja, um exemplo que eu vou dar. Lá eles descobrem, dentro das suas escavações, descobrem mais algum livro que o apóstolo João escreveu, por exemplo. Né? Então aquilo ali, o que nós já temos já é a palavra inspirada. Pode ser um livro que vai servir muito importante, mas ela não é a palavra inspirada. Até então, o que nós temos como palavra inspirada é os 66 livros das Sagradas Escrituras. Tá? A inspiração verbal significa que, na preparação das Escrituras, a superintendência do Espírito Santo se estende às próprias palavras empregadas. A Bíblia constantemente afirma que as suas palavras foram dadas ou dirigidas pelo Espírito Santo. E está aí as referências bíblicas. Tá? Então, ela não foi produzida originária do ser humano. Ela foi concedida por Deus. Ou seja, Deus utiliza esses homens para escrever as Sagradas Escrituras inspiradas, mas foi supervisionada pelo Espírito Santo. Tá? Ou seja, o Espírito Santo estava ali para quê? Para ter certeza que ele não iria escrever nada fora do propósito de Deus. A inspiração é plena. Quem pode ler aí? A inspiração plena da Bíblia é fato incontestável, porque assuntos vitais como expiação, salvação, ressurreição, recompensas e castigos futuros requerem a direção de um espírito infalível, a fim de se evitarem informações que levem ao erro. Inspiração plena significa que toda a Bíblia é inspirada em todas as suas partes. Cristo nunca fez distinção entre os livros da Bíblia quanto à sua origem divina, autenticidade, mas aplica a expressão palavra de Deus a todo o cânon do Antigo Testamento. O mesmo fez o apóstolo. Na verdade, os escritores bíblicos escreveram suas mensagens com palavras de seu próprio vocábulo, porém inspirados e influenciados pelo Espírito Santo. Isso. Então essa parte, né, interessante sobre o próprio vocabulário. Né? Imagina aí o nordestino escrevendo um texto, né, sobre um conteúdo e um lá no Rio Grande do Sul escrevendo também o mesmo conteúdo. Não é assim? Então vemos que vocabulários diferentes, mas o propósito é o mesmo. Então é algo que Deus ele fez em várias épocas, tá? Alguns simultâneos, porém outros em épocas diferentes, tá? Então algo muito profundo é justamente isso aqui. Imagina aí, naquela época não tinha ainda a formação dos livros proféticos, né, dos profetas, mas tem profetas que citou outros profetas nos seus livros. Ou seja, os escritos de Isaías vai estar lá no livro de Ezequiel, por exemplo, porque ele veio depois do profeta Isaías, então vai estar lá citando alguns textos, e assim vemos os livros das crônicas, por exemplo, relatando assuntos que ocorreram com os reis anteriores, justamente para que o povo de Deus eles não ficasse sem a palavra de Deus no período do cativeiro babilônico, né? Para que não se perdesse as suas origens, as suas descendências, e assim não perdesse a cultura, ou seja, eles estavam cativos, mas eles estavam preocupados em manter, né, a palavra de Deus ali nos seus corações. Ele guiou os escritores na escolha da palavra de acordo com a personalidade e o contexto cultural de cada um. Apesar de conter palavras humanas, a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Então essa inspiração bíblica, ela mostra justamente que os homens foram usados dentro das suas personalidades, tá? Você pode observar que vai ter algumas características que vai apontar a personalidade dos personagens, né? Como, por exemplo, Moisés. Você só percebe a forma que Moisés ele era justamente por algumas atitudes, algumas falas que ele tinha, né? E mesmo assim, nós vamos conhecendo a personalidade, mas está lá, ela foi inspirada por Deus divinamente, como nós vemos aí. Vamos avançar aqui. Ó. Deus deu a palavra e providenciou um modo de garantir a autenticidade da sua palavra, que os homens de Deus haveriam de escrever.
ele não escreveu nenhuma parte da Bíblia, tá? De uma forma literal, tá? Não foi Deus quem escreveu. Uma vez escreveu com seu dedo os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, em ambas as bandas. Porém, o que aconteceu? Moisés, quando viu o bezerro de ouro, foi lá e quebrou elas. O primeiro foi Deus que escreveu? Os 10 mandamentos foi Deus. Um dedo? Literalmente, lá no Monte Sinai. Deus escreveu na tábuas, né, de pedra. Então Moisés vai carregando essas tábuas. Quando ele vê o bezerro, o povo adorando o bezerro de ouro, ele, irado lá, não é irado, né? Transtornado com aquela situação, foi lá e quebrou todas as 2 pedras. Vê o povo pecando, né? Fácil não. E Deus avisou, na verdade, Deus avisou, desce lá que o povo tá pecando contra mim. Aí foi lá, ele quebrou essas pedras, e vai falar, foi Deus que mandou ele quebrar essas pedras? Não. Foi a reação dele naquele momento. Então o que Deus fez? Volta lá, ficar mais 40 dias lá no Monte Sinai, agora você que vai escrever. Não é eu não, é você agora. Então é aí que fala sobre a questão da personalidade. Então a Bíblia não oculta isso aí. A personalidade de Moisés era aquela. Era um pouco explosivo, né? É a personalidade dele. Então isso aí desmerece a Bíblia Sagrada? Não, claro que não. Deus usou pessoas assim, né? Pedro, por exemplo, ele não era também explosivo, né? Queria já cortar a orelha do soldado. Quando Jesus falou que era necessário ele morrer, ele falou, não, eu não vou deixar. Então era o jeito dele. Então a Bíblia Sagrada usa esses grandes homens para transmitir a sua mensagem. E Deus age de forma espetacular. E mesmo assim é a palavra de Deus, tá, irmãos? Por completo é a palavra de Deus para nossas vidas. Uma vez escreveu tal. Jesus escreveu uma só vez na terra, né? Um texto lá na terra. Deus, ao dar aos homens o livro divino, escolheu e preparou para isso servos seus, dando plena inspiração pelo Espírito Santo a eles. Cada autor escreveu conscientemente, conforme o seu estilo e vocabulário e a sua maneira individual de se expressar, mas todos sob a influência da inspiração do Espírito Santo. Assim, as palavras com que registraram ou que receberam de Deus foram-lhe ensinadas por quem? Pelo Espírito Santo, tá? Davi, que era rei e profeta, disse, o Espírito de Deus falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Dessa maneira ficou toda a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo. E realmente, um milagre. O mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever os primeiros 5 livros da Bíblia, cerca de 1550 anos antes de Cristo, inspirou também o apóstolo João a escrever o seu evangelho e as suas 3 epístolas e o Apocalipse nos anos 90 depois de Cristo. Depois disso, irmãos, não tem mais palavra inspirada, divinamente inspirada, tá? O que nós temos grandes homens de Deus que trazem essas revelações, trazem essas interpretações, né? A partir do momento que eles estudaram as Sagradas Escrituras, eles trazem os seus ensinamentos. Porém, como palavra inspirada, a palavra de Deus inspirada é as Sagradas Escrituras. É os 66 livros que nós temos acesso. E aqui, como o autor traz, né, essa observação sobre a questão dos originais. E ali eu trago só um alerta em relação às traduções dos nossos dias atuais. Porém, você vai encontrar aí nos livros do catolicismo, né, os livros apócrifos, não inspirados. Eles não são inspirados. Como eu disse, eles podem servir, alguns deles, como fonte da história, né, como consulta para você... como pesquisa, porém, como inspirada por Deus, é somente as Sagradas Escrituras. Ela é completa, suficiente, inerrante, é plena e completa palavra do nosso Deus. O mesmo Deus que usou Moisés, né, 1500 anos antes de Cristo, para escrever o Pentateuco, é o mesmo que inspirou João para escrever o livro do Apocalipse. Algo tão interessante também sobre a questão da forma gramatical. Dentro do original, por exemplo, vai tendo, dependendo da forma gramatical que escreve, os tempos verbais, né? Então, isso tudo, nós vemos a ação do Espírito Santo. Existem palavras, por exemplo, a forma que ela é escrita, ela traz uma interpretação para nós, né? Ou seja, ela traz uma revelação da intenção de Deus naquela época. Né? Assim, então, muitas palavras ali que nós vemos sobre a questão do tempo verbal, eu quero dizer, né? O tempo verbal das palavras, ela indica e mostra o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos avançar aqui devido ao tempo. Em Gálatas 3,16, vemos como forma singular do substantivo posteridade foi usada para dar um importante ensino, como a promessa dada a Abraão se cumpriu na pessoa de Jesus. O mesmo pode ver também em Hebreus 12:27, João 8:5-7 e em muitos outros exemplos. A teologia modernista não aceita a doutrina sobre a inspiração plenária da Bíblia. Eles concordam em aceitar que as ideias ou pensamentos da Bíblia podem ser inspirados,
mas que as palavras usadas no texto são um produto de autores os quais estão sujeitos a erros. Tá? Outros reconhecem a Bíblia como autoridade em assuntos meramente espirituais, porém, em tudo que se relaciona com ciência, biologia, geografia e história, a Bíblia não pode ser considerada uma autoridade. Falamos aqui, dentro daquelas teorias, falamos sobre isso aqui, né? Sobre o pensamento modernista. Vocês lembram disso? Então, alguns questionam isso. Para eles, apenas algumas ideias Deus deu e eles escreveram por si só. Por exemplo, eu pego aqui uma palavra, entrego para o pastor Valmirão. Ele agora vai escrever um livro com essa palavra. Né? Na mente desses modernistas era isso. Porém, a inspiração plena e verbal, a mensagem toda do livro que ele escreveu, um exemplo, né? Que ele escreveu é dada por Deus. Foi Deus que concedeu. Tá? Tá dando para entender, missionária Mariana? Tá. Então, hoje, por exemplo, existe revelações, né? Dom de revelação, uns questionam, outros não. Existe. Deus pode sim revelar? Pode. Mas a Bíblia, como fonte, né? Ela é o nosso guia, a nossa direção. Por isso que qualquer revelação, hoje, ela precisa estar pautada onde? Na palavra de Deus. Não é assim? Um exemplo bem comum e simples que eu vou dar aqui, né? Então, muitas pessoas, eu já vi profecias, não que eu sou contra a profecia, mas existem algumas profecias que falam para a pessoa que, para ela parar de orar, né? Deixa de orar, um exemplo que eu estou dando, né? Deus já te pode parar de orar, né? Algo assim, que a pessoa fala, que não precisa mais orar, né? Mas a Bíblia está lá escrito, né? Orar e sem cessar. Um exemplo que eu estou dando aqui, tá, irmãos? Então, existem situações que vai estar de contra a Bíblia Sagrada, então tem que ser refutado. Então, qualquer palavra, o apóstolo Paulo falou, qualquer evangelho, né? Pode vir, nem que seja o anjo pregar qualquer outro evangelho, que não seja este, seja o quê? Anátema. Então, ele mostra que as Sagradas Escrituras, ela é o suficiente para a nossa vida. Claro que esses grandes autores que vieram após o apóstolo João, nós sabemos que eles podem sim, né, serem pessoas que têm um ensinamento da palavra, mas eles vão se basear aonde? Nas Sagradas Escrituras. Então, o que nós temos é as Sagradas Escrituras e precisamos entender isso. As outras seitas, né, que nós estudamos, eles falam que teve revelações de Deus e assim construíram uma heresia e da heresia se tornou uma seita mundialmente conhecida por causa de uma revelação posterior ao que está na Bíblia. Não é assim? Não, Deus falou lá, mas Deus me deu a última revelação. Então, a última revelação foi a mim. Só que lá em Hebreus 1, versículo 1, já está deixando bem claro. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, por quem? Pelo Filho, pelo Senhor Jesus Cristo. Parou aonde? Através da revelação de Jesus Cristo. Quem deu a revelação do Apocalipse? O próprio Filho, né? O próprio Jesus Cristo. Hebreus 1, quanto? Hebreus 1, quanto? Versículo 1. Hebreus 1, versículo 1. Então vai mostrar que Deus falou através dos profetas e também falou através do Filho. Para nós. Então temos que ter muito cuidado com essas pessoas que dizem que tem novas revelações. Se não tiver pautado nas Sagradas Escrituras, tem que ser refutado. Outro ponto aqui, irmãos, o que a Bíblia afirma que é deixa eu ver se eu pulei muito aqui, né? Aqui esse conteúdo aqui vai falar justamente sobre a continuidade, aí vai falar sobre a questão dessas pessoas, né? Para os crentes convida a sua salvação, que vivem em comunhão com Deus e sentem a operação do Espírito Santo em suas vidas, essa crítica não gera problemas. Eles simplesmente rejeitam terminantemente qualquer afirmativa contrária à Bíblia. Eles a fazem com convicção. Por exemplo, hoje, a pessoa, ela dizer para você que ela duvida da Bíblia Sagrada, você vai fazer mais o quê? Se ela duvida da revelação da palavra de Deus, não tem o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Agora, quem é cristão, né? Ele vai crer nas Sagradas Escrituras, ele vai buscar a salvação através das Sagradas Escrituras. Então, é através da palavra de Deus que o Espírito Santo ele age em nossas vidas. Então, para os crentes convictos da sua salvação, que vivem em comunhão com Deus e sentem a operação do Espírito Santo em suas vidas, eles creem na Bíblia Sagrada, né? Jamais vai rejeitar as Sagradas Escrituras. Nós, como cristãos, rejeitamos toda a crítica contra a Bíblia, porque Jesus considerou a Bíblia como a palavra de Deus, né? Marcos capítulo 7, versículo 13. E o apoio dele vale mais que as ideias afirmativas de quem querem que seja. Se o próprio Jesus Cristo considera a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, quem somos
os posteriores a querer questionar as escrituras sagradas, né? A inspiração atribui autoridade. Quem pode ler aí? O termo escritura, é isso mesmo, né? A inspiração atribui autoridade. O termo escritura, conforme se encontra em 2 Timóteo 3,16, refere-se principalmente aos escritos do Antigo Testamento, 2 Timóteo 3,15. Há evidências, porém, que os escritos do Novo Testamento já eram considerados escrituras divinamente inspiradas por volta do período em que Paulo escreveu 2 Timóteo. Para nós, a escritura refere-se aos escritos divinamente inspirados, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Isto é, a Bíblia são os escritos, as mensagens originais de Deus para a humanidade, e o único testemunho infalível da graça salvífica de Deus para todos. Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada, meu Deus. Na palavra grega, né? É uma palavra... Neustos, provém de duas palavras gregas. Theos, que significa Deus, e pneu, que significa respirar. Então aqui, você vai continuar a leitura aí. Aqui o autor ele vai trazer, né, sobre essa questão da inspiração plena, né, que a Bíblia afirma que é como uma rocha que não muda por causa das ondas do mar que se lançam contra ela. Então, o próprio Jesus falou, pode passar os céus e terra, mas nem o tio e nem uma vírgula pode ser alterada. Então a palavra de Deus ela não muda. As gerações podem vir, passarem gerações de gerações, pode vir grandes homens fazer descer fogo do céu, mas ele não tem como alterar, né? O que a Bíblia afirma é como uma rocha, que a água, as ondas no mar, ela não move a rocha do lugar de forma alguma. Pode bater vários e vários séculos ali, mas ela permanece no mesmo lugar. Tá? Então a Bíblia Sagrada ela não muda. Tá? O que muda é os entendimentos das pessoas. Então a inspiração atribui autoridade. O próprio Jesus, ele deu autoridade às Sagradas Escrituras. Então todos os textos sagrados, né? O próprio apóstolo Paulo ele escreve sobre isso, né? Todas as escrituras é divinamente inspirada por Deus. Paulo vai mostrar isso aí, né? Com a palavra inspirada, ele utiliza essa palavra inspirada, que quer dizer o quê? Deus, que significa respirar. Sendo assim, inspirado significa aquilo que é soprado ou respirado por Deus. Toda a escritura, portanto, é respirada por Deus, é a própria vida e palavra de Deus. Então, desse modo, entendemos que o Espírito inspirou cada palavra da Bíblia, capacitando os escritores a registrar de modo correto e preciso a revelação divina. Então, toda a escritura, ela provém de quem? Deus. Do próprio Deus. Imagina aí, né? É como um pensamento meu aqui, né? Você registrar, vocês estão vendo registrar até a respiração de Deus aqui, né? Então, respirada por Deus. Toda a escritura, portanto, é respirada por Deus. Ela é de origem de Deus, foi dada por Deus e eles registraram, usaram a sua forma de escrita, o seu dialeto, mas foi inspirada por Deus, tá? Uma observação aqui do autor, a Bíblia, nas palavras dos seus manuscritos originais, é inerrante, sendo verdadeira, fidedigna e infalível. Essa verdade permanece inabalável, não somente quando a Bíblia trata da salvação, valores éticos ou morais, como também está isenta de erro em tudo aquilo que ela trata, inclusive a história e o cosmos, né? Então, dentro desse todo o texto que nós lemos, das Sagradas Escrituras, precisamos compreender que ela é inerrante, tá? Agora, vale ressaltar, nós estamos aqui com pessoas maduras, que existem traduções, algumas traduções mínimas, tá? Que deixam a desejar por esse fato, tá? Por essas questões que estão ocorrendo, essas mudanças que estão ocorrendo nas palavras, né? Na retirada de alguns textos. Mas, no original, ela é inerrante. E as traduções que nós temos, né, as traduções antigas que nós temos, elas acompanham essa inerrância. Ela busca ser mais fiel possível às Escrituras Sagradas. Por isso que nós temos esta confiança na palavra do nosso Deus. Tá? Repetidamente, os profetas iniciavam suas mensagens com a expressão, assim diz o Senhor. Tá? Então, Jesus também ensinou que a Escritura é inspirada, palavra de Deus, até em seus mínimos detalhes. Afirmou que tudo quanto ele disse foi recebido da parte do Pai e é verdadeiro. Ele falou da revelação divina ainda futura e a verdade revelada do restante do Novo Testamento, da parte do Espírito Santo, através dos apóstolos. Então, o próprio Jesus, ele traz essa convicção da Sagrada Escritura. Toda ela é, sim, divina. Tá? Ela é a palavra de Deus. Então, os profetas, eles
quando eles falam o quê? Assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor. Então, quando Deus, no momento que Deus trazia para eles a revelação, eles iam lá, recebiam de Deus, tá? Por isso, quando o texto fala sobre as profecias, dentro das profecias, há um momento específico que Deus traz a mensagem, não é assim? As profecias dentro da Bíblia Sagrada, mas existe a narrativa. Um exemplo que eu vou dar, as narrativas dentro daquele contexto, do contexto dos reis, como é que os reis agiam, mas os profetas estavam ali. Então, todas as narrativas que estão ali escritas, os textos poéticos que estão na Bíblia, elas são divinamente inspiradas por Deus, tá? Então, se alguém chegar até vocês mostrando, não, mas isso aqui foi humano, o homem que escreveu não foi Deus, você tem base para refutar isso, não. Ela é toda escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para redarguir, para ensinar, para corrigir, né, e agir com justiça. A inspirada palavra de Deus é a expressão da sabedoria e do caráter de Deus e pode, portanto, transmitir sabedoria e vida espiritual através da fé em Cristo. A Bíblia é um testemunho infalível e verdadeiro de Deus na sua atitude salvífica a favor da humanidade em Cristo. Ela é incomparável, eternamente completa e incomparavelmente obrigatória. Nenhuma palavra de homens ou declarações de instituições religiosas iguala-se à autoridade delas, tá? Então, por isso que existem alguns questionamentos em relação a isso, mas dentro de uma liturgia de culto, já vi muitas pessoas falar, olha, quando estiver pregando a palavra de Deus, quem tiver alguma profecia, algo, aguarde, porque a maior profecia é as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus, né? Então, por isso que eu falo que as profecias têm que ser analisadas, baseadas na palavra de Deus, tá? É tanto que os bereanos, por exemplo, né, Atos dos Apóstolos vai falar sobre os bereanos, por exemplo. Então, os pregadores chegavam lá ensinando a palavra de Deus, beleza, amém. Mas o que eles faziam? Ia lá no que eles tinham, né, como Bíblia, né, naquela época, ia lá conferir, ver se realmente era aquilo mesmo que eles estavam ensinando, estava correto. Então, nós, como estudantes da palavra de Deus, precisamos entender isso. Temos que estar pautado e baseado na palavra de Deus, que é fiel, verdadeira, não tem erro, tá? E não conduz ao erro. Ela registra erros das pessoas, mas ela não vai te conduzir a errar. Tá? Os erros que a Bíblia registra, em momento algum, ela vai te indicar você cometer esses erros. Ah, tá, mas fulano de tal matou fulano. Mas Deus mandou você matar? A Bíblia mostra que você mandou matar? Um exemplo que eu estou dando, né? Então, ele registra esses fatos que ocorreu, né, em relação a isso aí. Porém, a palavra de Deus é o perdão, é o amor. Na igreja, a Bíblia deve ser a autoridade final em todas as questões de ensino, repreensão, compreensão, instrução na justiça. Ninguém pode submeter-se ao senhorio de Cristo sem estar submisso a Deus e a sua palavra como autoridade máxima. E só podemos entender devidamente a Bíblia se estivermos em harmonia com quem? É Ele quem abre nossas mentes para compreendermos o seu sentido e dá-nos testemunho em nosso interior de sua autoridade. Devemos nos firmar na inspirada palavra de Deus para vencermos o poder do pecado, de Satanás e do mundo. Quem pode ler essa nota aí? Não devemos deixar de observar que a Bíblia é infalível na sua inspiração, somente no texto original dos livros que lhe são inerentes. Logo, sempre que achamos na Escritura alguma coisa que parece errada, ao invés de pressupor que o escritor daquele texto bíblico cometeu engano, deve ter em mente 3 possibilidades no tocante a tal suposto problema. Primeiro, as cópias existentes de manuscrito bíblico original podem conter inexatidão. Segundo, as traduções atualmente inexistentes do texto bíblico grego ou hebraico podem conter falhas. E 3, a nossa própria compreensão do texto bíblico pode ser incompleta ou incorreta. Isso. Tá? Então, cremos na Bíblia que ela é infalível na sua inspiração, inerrante, tá? E ela é plena. Inspiração plena, completa e também verbal, palavra por palavra, tá? Verbo por verbo, pronome por pronome, vírgula por vírgula, ponto por ponto, ela é inspirada por Deus e não contém erros, tá? Não nos conduz ao erro. É um texto aqui em 2 Timóteo 2,15. Esforça-te, que é outra versão, deixa eu colocar uma versão mais conhecida, né? Almeida, Revista Corrigida. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro
que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá? E lá em Efésios capítulo 6, vai mostrar que a Bíblia Sagrada, ela é o quê? A espada, né? Não é assim? A palavra de Deus é o instrumento de ataque, os outros são de defesa. Amém, irmãos? Vamos pro questionário? É incerto dizer o quê? Vamos lá, irmãos? Então, responder a letra A. Cristo fez distinção entre os livros da Bíblia quanto à sua origem divina. Autenticidade. Na verdade, o que é o seguinte, né? O pai John que está chegando agora, quando ele fala é incerto, dizer o quê? Dentro dessa pergunta, existe apenas uma que está errada, né? Mas é ela que eles querem que você marque. São 4 opções. 3 vai estar certa, né? Da sua afirmativa. Mas uma vai estar errada. Porém, é essa errada que eles estão querendo que você responda. E a que está errada é a letra A. Que está dizendo o seguinte: Cristo fez distinção entre os livros da Bíblia quanto à sua origem divina e autenticidade. Porém, dentro da sua essência, não é verdade esse aqui, tá? Porém, é o que ele quer que você marque. É a letra A. Agora já mudou. Ó. É correto afirmar o quê? Então, dentro das 4 afirmativas, uma vai estar correta, as outras 3 vai estar errada. Qual é a que eles querem saber? A correta. E qual é? Na verdade, a letra D. Os escritos bíblicos escreveram sua mensagem a partir de um vocabulário novo e divino. Então, aqui não é a correta. A correta é o seguinte: o Espírito Santo guiou os escritores na escolha das palavras de acordo com a personalidade e o contexto cultural de cada um. Essa visão aí da letra C, né, é mais mecânica, né? Ou seja, eles não teve influência do homem, eles escreveram de acordo com o que foram dados para eles. É incorreto dizer o quê? Eu já volto novamente. É incorreto dizer o quê? Jesus também ensinou a escritura? Não. Aí foi fácil, né? É, letra B. Marque C para certo e E para errado. Os crentes convictos da sua salvação rejeitam terminantemente qualquer afirmativa contrária à Bíblia, certo ou errado? Negar a inspiração plena das Escrituras, portanto, é aceitar o testemunho fundamental de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos apóstolos. É errado. Aqui, de todos os instrumentos aqui que eu estava tentando achar o versículo, aqui, Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá? Então, a palavra de Deus, ela é o que nós temos como instrumento de ataque, né? Atacar o inimigo. De pé, vamos estar orando ao Senhor. Tá, irmão? Semana que vem não é para vocês desmotivar a presença de vocês, tá? Mas é para dar opção para aqueles, caso for fazer alguma viagem, alguma coisa assim, na próxima segunda. Não vai ter aula. Que vai ser véspera do feriado, né? Dia 21 é feriado, verdade, feriado. Tô querendo emendar mais ainda o feriado. É o feriado, tá? Vamos lá? Micael orando ao Senhor. Que o Senhor possa, Pai, transferir na graça, no conhecimento, multiplicar na mente, Pai. Abençoar, Pai, dê a nós uma boa noite na tua presença. Obrigado por toda a honra e toda a glória, Pai.